Dentro de instantes, tempo e dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. IFT Sementes, genética de alta performance. Tempo e Dinheiro, com Sérgio Braga. Dezesseis horas mais um minuto pelo horário de Brasília, conferindo e confirmando pelo horário de Brasília, 16 horas mais um minuto. Seja bem-vindo a esta segunda edição do Tempo ID e SA. Saiba antes, fechamento do mercado, as principais informações ao longo desta primeira semana do mês de fevereiro, ao longo desta sexta-feira em que acompanhamos uma oscilação muito forte no mercado de commodities, atentos, o mercado atento, aliás, as informações sobre o clima aqui na América do Sul, pressionada a soja em função da queda do preço do complexo do óleo de soja, café negociado também em queda nas negociações lá da Bolsa de Nova York, diante desta oscilação da moeda norte-americana, pressionado pelo dólar principalmente, e é lógico, atenções voltadas ao clima chuvoso, com uma chuva intensa, com alerta para as várias regiões do centro-norte do país, região sudeste do país, com exceção ao Rio Grande do Sul. Choveu em algumas áreas do Rio Grande do Sul, onde não chovia há muito tempo, choveu, mas a chuva chegou rapidamente, mas não em todas as regiões que precisam de água por lá. Nós vamos falar sobre o clima, nós vamos falar sobre o mercado do boi gordo, fazer um balanço das cotações do mercado de proteínas, suínos, aves, logicamente o mercado do leite e o fechamento do mercado das principais commodities agrícolas. Lembrando mais uma vez que aqui você também tem o resumo da primeira edição, que foi ao ar a partir das 12 horas mais 30 minutos pelo horário de Brasília. Daqui a pouquinho a Karina Botiel, nossa editora-chefe, traz todas essas informações e tem, logicamente, o apoio técnico do Gleidson Ricardo, do Davi da Luz, toda a equipe lá em Campinas. Eu falo aqui de São Paulo, numa tarde com o céu bem carregado, nublado, a temperatura em torno dos 27 graus, bem abafado nessa sexta-feira aqui na zona sul da cidade de São Paulo. Bom, com essas informações e muito mais, o mercado do boi gordo com Iberville Neto, daqui a pouco nós teremos todas essas informações. Aliás, o mercado está acompanhando a abertura da edição número 2 desta sexta-feira do TID e SA. Gleidson Ricardo, vamos lá para a segunda edição. Tá aí o selo, né? Tempo e Dinheiro, segunda edição. Nós estamos aqui acompanhando agora o fechamento do mercado, direto para os preços, já que tempo é dinheiro. Vamos começar pelo mercado cambial. O dólar, que chegou a operar abaixo dos R$5 ontem, voltou, recuou hoje um pouco, mas subiu novamente e alta hoje de 1,61% em relação ao fechamento de ontem, né? Da abertura dos negócios de hoje, R$5,13 mais 22, alta de 1,62%, o dólar vale R$5 mais 13 centavos. Quanto ao índice Bovespa, ações negociadas lá na Bolsa de Valores, na B3, 109.028 pontos, oscilou bastante, mas oscilou em queda ao longo de todo o pregão de hoje. E acumula uma queda até o momento de 1,01%. Quanto ao mercado de commodities, próximo do ajuste, só o milho sobe na Bolsa de Chicago. Os demais commodities apresentaram queda, pressionado também pelo dólar. A soja segue aí aos $15,32 por bushel, 0,07% de queda, mas acima dos $15. O milho a $6,76,62, alta de 0,39%. O trigo negociado aos $7,55,40, 0,59% de queda. Café, contrato C,
De Colômbia, café brasileiro lá na Bolsa de Nova York, aos 173,63, 2,40% de queda. Açúcar a 21,30, queda de 1,66%. Algodão aos 85,29, 1,27 de queda. Petróleo, 73 dólares e 46, cai 3,20%. Daqui a pouquinho o Maurício Bellinello comenta por que desta queda acentuada para o petróleo e também essa oscilação com relação à moeda norte-americana. Maurício Bellinello daqui a pouquinho participa conosco, fazer um balanço desta semana no mercado de commodities, mercado financeiro. E o ouro, 1.878 dólares, mais 1.879 dólares por onça Troy, recua 2,68%. Portanto, só o milho apresenta alta no ajuste final na Bolsa de Chicago nesta sexta-feira, comecinho nesse mês de fevereiro. Aliás, o que nós tivemos na primeira edição, hoje João Batista Oliva esteve no evento fora, acompanhando um evento lá em Caldas Novas, e é lógico, ele deixou algumas informações para a gente, e nós tocamos por aqui a primeira edição. E a Karina Botião, como sempre, nossa editora, ela traz na segunda edição, nesta que você está acompanhando agora, um resumo do que aconteceu ao longo do dia. Com a Karina Botião, direto de Campinas, nós vamos agora. E como sempre, chove em Campinas, faz sol em Campinas. Qual é a temperatura por aí? Boa tarde para você, Karina. Boa tarde, Sérgio Braga. Boa tarde a todos que acompanham a segunda edição do Tempo e Dinheiro. Aqui em Campinas, sol entre nuvens agora à tarde, viu, Sérgio? Tempo bastante abafado, 28 graus. Deve vir chuva aí até o final do dia. Por enquanto ainda não, por enquanto segurou, só o dia começou um pouco com uma garoa bem fininha, mas chuvão mesmo ainda não. Tá abafado, tá bastante quente. E é sobre o clima que a gente começa a nossa segunda edição de hoje, falando de uma notícia do Clima Tempo. Vamos lá? Temporais de verão no sul do Brasil. Nessa sexta-feira, uma baixa pressão nos níveis médios da atmosfera na costa do estado gaúcho favorece a formação de nuvens carregadas sobre o sul do Brasil. Santa Catarina, Paraná, chuva pode cair a qualquer momento do dia, vai ter um pouquinho aí de sol, mas tem risco de temporal, principalmente aí para o litoral gaúcho. E olha, a prova de que está chovendo por lá é que em Uruguaiana, Sérgio noticiou aí no primeira edição, lá no Rio Grande do Sul, caiu o mundo ontem. A gente tem um vídeo sobre isso. Enquanto isso, no Chile, uma onda de calor forte está fazendo o pessoal sofrer por lá e mais que isso, as florestas também. Vamos à manchete da Reuters. Incêndios no Chile consomem mais de 750 hectares e ameaçam florestas e terras agrícolas. O fogo já destruiu casas, está ameaçando as fazendas em meio a essa onda de calor no verão nas áreas sul e central do país. Só para vocês terem uma ideia, o fogo consumiu até agora cerca de 550 hectares. E isso está acontecendo a cerca de 400 quilômetros da capital, Santiago. Uma situação bastante complicada no Chile por conta do calor e agora os incêndios. E ainda da Reuters, vamos com notícias do Brasil. A indústria do Brasil fica estagnada em dezembro e fecha 2022 com perdas de 0,7%. Isso indica que o setor vai seguir aí patinando em 2023 diante dos juros elevados, das incertezas econômicas e do crescimento global fraco também. E hoje teve quadro Advogado do Agro Responde com o Dr. Juliano Quélio. Hoje ele falou um pouco sobre o posicionamento do ministro Barroso a respeito da reintegração de posse. Nós temos o trecho e vamos acompanhar o quadro então. Olá, produtor rural! O meu nome é Juliano Quélio, eu sou advogado do agro e eu quero esclarecer a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso envolvendo reintegração de posse. Se durante a pandemia todas as reintegrações de posse estavam suspensas por questões humanitárias, conforme determinado pelo ministro, no final do ano passado,
o mesmo ministro determinou que as reintegrações de posse voltem a acontecer de forma gradativa em nosso país. Para isso, ele estabeleceu que o poder público, quando for cumprir essas decisões, deve dar a oportunidade para que os invasores saiam de boa vontade, disponibilizar, por exemplo, caminhões de mudança e até um local para que aquelas pessoas possam ir. Bem ou mal, ele determinou a retomada das reintegrações de posse. Você pode acompanhar sempre o quadro também no site oficial do Tempo e Dinheiro. E são com essas informações que a gente termina a nossa sexta-feira, desejando aí um ótimo fim de semana a todos que acompanham Tempo e Dinheiro e a você também, Sérgio Braga. Boa sexta-feira, boa tarde para você. Boa tarde, Karina. Como sempre, né? Sextou para você. Aproveite, segunda-feira tem mais. Muito trabalho pela frente. Um abraço para você. Até lá. Abraço, até lá. Ô, Gleidson, vamos aproveitar, vamos direto agora ao mercado do boi gordo, vamos conversar daqui a pouquinho com o Iberville Neto para fazer um balanço dessa primeira semana do mês de fevereiro, expectativas também do mercado de proteínas e não só isso, com o mercado do milho, as exportações e, lógico, tá aí o boi gordo patinando, né? Uma hora vai, sobe um pouquinho mais, mas está pelo menos esboçando uma reação lá na B3. Fevereiro a 299,50, agora a alta de 0,07%. O março a 299,65, 0,03 de alta. Abril, arroba na B3 a 294,30, 0,03%. E o maio estável, 293,95. Quanto ao mercado físico, duas praças das 32 pesquisadas hoje pela Scott subiram, duas apresentaram queda. São Paulo, Barreto, Araçatuba subiu a referência de 264, foi para 269. À vista, 271 no aprazo. Goiânia, R$ 247,00 arroba vista, 249 no aprazo, já descontado. Campo Grande, 249 à vista, 251 por arroba no aprazo. Oeste da Bahia, 266 no à vista, 268 no aprazo. Arroba negociada na próxima tela, na região norte do MT, 241,50 à vista, 243,50 no aprazo. Noroeste do Paraná, R$ 259,00 arroba vista, 261 no aprazo. Oeste do Maranhão, R$ 229,50 arroba vista, 231,50 no aprazo. Tocantins ao Sul, R$ 234,50 à vista, 250 no prazo. Exportações de suínos, de aves, também de leite. Mas antes nós vamos agora conversar com o Iberville Neto para saber o que aconteceu nesse comecinho do mês de fevereiro. Nessa primeira semana, será que o mercado atacadista, o mercado varejista vai reagir, vai ampliar pelo menos a possibilidade de dar um suporte aos preços da arroba do boi gordo? Iberville Neto conosco, boa tarde, Iberville, tudo bem? Boa tarde, Braga, boa tarde a todos, tudo bom? E por aí? Oi, Iberville. Boa tarde, Iberville, tudo bem? Boa tarde, Braga, tudo bom? Estou sem o áudio do Iberville, Gleidson. Iberville. Opa, Iberville, tudo bem? Me ouve? Eu estou ouvindo. Ah, sim, agora sim. Tudo bem, Iberville? E tá tudo bem, Braga, e por aí? Tudo certo. Conta pra gente a expectativa dessa primeira semana do mês de fevereiro. Lógico, a semana que vem vai ser uma semana completa. Já demonstra a possibilidade de preços mais firmes para a arroba do boi gordo? Tanto o mercado futuro sinalizando essa alta, o mercado físico reagindo um pouquinho na referência aqui de São Paulo. Isso é um indicativo de preços mais firmes, é isso? Braga, nossa expectativa é de preços firmes. O atacado deu uma fluída melhor nesses últimos dias, o que é esperado para o período do mês, mas pela toada das escalas ainda curtas, isso, claro, a gente está considerando uma referência mais São Paulo. Quando a gente pega umas praças mais ao norte, essas praças de regiões onde a pecuária de cria é mais expressiva, nessas regiões aí a gente tem observado um mercado com uma oferta um pouco mais confortável. Agora, quando a gente pega São Paulo como referência, o cenário é de preços firmes e não diria que é improvável. Na verdade, o nosso cenário esperado é de alguma valorização para os próximos dias.
O mercado não deve trabalhar com alta forte, mas um pouco mais firme do que atualmente. Tá, Mais agora firme não, é mais positivo, né? Firme sim, ele já está. a pergunta é exatamente por que está tendo essa firmeza, se é uma resposta do mercado atacadista, lógico, acreditando no varejo. Realmente, o atacado, o varejo vindo se estocar com o atacado, o varejo vindo se estocar para a expectativa desse período de melhor consumo de começo de mês. Isso dá uma movimentada maior no atacado, melhora esse escoamento, melhora um pouco o preço e colabora aí com o resultado, com a busca de boiadas pela indústria, principalmente a indústria que não acessa o mercado externo. A indústria que acessa o mercado externo aí também já tem uma cesta de vendas um pouco mais variada e está de olho no que vai acontecer com essa retomada de vendas para a China. Quando a gente fala retomada, é claro que a gente está falando de aumento pós um período mais parado, né? Porque não que a China não tenha comprado em janeiro, até porque a gente teve volume recorde de exportação para o mês, tanto da carne bovina como das demais carnes. Então foi o melhor mês de janeiro de carne bovina, suína e de frango. Bom, o período de carnaval vem por aí. É um período tipicamente de aumento do consumo ou não reflete essa realidade? O carnaval, ele tem, eu não diria que é um período de consumo forte, mas o feriado acaba beneficiando um pouco, e o efeito que a gente tem é mais de diminuição da oferta de gado. Então, as duas coisas acontecem em paralelo, claro, mas não é um feriado conhecido pelo consumo melhorar muito. Mas o que a gente observa é, pelo feriado, pelos dias ali, sem negociação, isso costuma ter um efeito positivo sobre o mercado do boi, sim. Bom, por outro lado, nós temos aí as exportações indicando uma melhora. Aliás, não houve piora nesse sentido, né? Nem redução nos volumes exportados, muito menos na receita. O que nós vimos exatamente no balanço dessa primeira ou da última semana do mês de janeiro, deve confirmar um janeiro aí excepcional nesse sentido. Agora, as exportações, elas, de alguma forma, elas vão contribuir. Eu sempre pergunto isso porque tem muita gente que duvida, não, olha, a China não tem nada a ver, não vai formar o preço porque os animais são de uma categoria totalmente diferente daqueles abatidos para o mercado interno, disponibilizados aqui no mercado do consumo interno. A China, quando vem ao mercado, ela realmente pode mudar e é lógico, formar preços no mercado do boi gordo também? Sim, a China é fundamental a gente exporta 28% da nossa produção, segundo o USDA, e a China representa 62% disso. Então é mais de, sei lá, 16%, números arredondados aqui, do que a gente produz. Só que ela tem a demanda em plantas específicas, em momentos específicos. Então, a hora que o frigorífico negocia um contrato maior, ele vai atrás de gado de maneira mais ávida, ele tem margem para pagar mais que os seus concorrentes, isso acaba puxando o mercado como um todo. Então, quando a gente coloca que a China representa em torno de 15% a 16% do total, pode dar a impressão de que isso não tem a importância que tem. Mas quando a China está comprando forte, a conversa no mercado do boi gordo muda bastante. Bom, é lógico que ainda é cedo para falar sobre confinamento, mas geralmente quando a gente tem uma incerteza em relação ao consumo, é lógico que os custos de produção sobem nos mais variados sentidos, inclusive combustíveis, que há a possibilidade de ter uma nova alta depois da questão do ICMS, que deve ser revogada essa limitação. Ainda cedo falar de confinamento esse ano, porque no ano passado parece que os confinadores também tiraram um pouquinho o pé do acelerador, ou não, o Iberville? Os números, o último relatório do IMEA, ele trouxe uma redução de volume anual. Então, até houve um pequeno aumento na comparação com o relatório anterior, mas em relação ao volume de 2021, o último relatório trouxe um recuo. E aí a gente tem, pensando no confinamento, a gente deve ter um cenário de relação de troca um pouco melhor, né, devido à fase do ciclo, chegada de mais reposição, mas de olho no que vai acontecer com o milho. Ontem saiu um relatório da Bolsa de Cereais da Argentina.
o milho, as condições do milho lá melhoraram um pouco na comparação semanal, mas a gente tem um cenário de disponibilidade global de milho que não está confortável, né? As expectativas para os estoques finais do Brasil são enxutas, são um pouco melhores do que no ciclo anterior, mas enxutas num histórico um pouco mais alongado. Então, a gente tem que ficar de olho de como que esse custo de dieta vai estar ali nos próximos meses, no início da época de volume maior entrando no coxo. E também sempre lembrando do nível de preços do mercado futuro. Então, porque o confinador, na hora que ele vai avaliar se ele coloca esse gado no coxo ou não, ele considera o boi magro, a dieta, o preço de venda projetado, que muitas vezes ele acaba não usando, mas ele acaba considerando, e avalia essa situação. Quando a gente está falando de um confinamento dentro de um sistema maior, ou seja, dentro de uma fazenda, de um sistema de produção maior, tem outros benefícios. Agora, aquele confinador que exclusivamente compra os animais, confina e vende, ele também considera muito o custo desse dinheiro, e a gente está com um custo muito elevado, né? Uma taxa de juros acima de 13%. Então, não é qualquer operação de confinamento que compensa de ser feita quando o dinheiro pode ficar parado e render 13% e pouco ao ano, né? Tem isso também, né? Aliás, as condições das lavouras de milho lá na Argentina, a soja foi um fiasco, né? O calor por lá, enfim, a seca que está se abatendo no Rio Grande do Sul, Paraguai, Argentina, Chile. Agora a gente acompanhou as informações sobre incêndios florestais que atingem o Chile por causa das altas temperaturas. Enfim, o mercado pelo menos considera que algumas poucas chuvas, precipitações lá na Argentina fizeram com que favorecesse o início, ou pelo menos o plantio do milho tardio, que vai entrar lá, vai diminuir um pouquinho a pressão sobre os preços. Aliás, falando sobre preços, até para comentar contigo sobre o mercado do milho, eu vou pedir para o Gleidson colocar na tela para a gente o milho, né, para contextualizar, falar exatamente sobre esse custo em relação à ração. Você sempre fala, ressalta e fala da importância do milho na composição dos custos, né, na produção de carne bovina, de proteína em geral. O março lá na Bolsa de Chicago, aliás, o milho hoje foi o único que apresentou alta nas negociações do mercado de Chicago. Março a $6,76,50, 1,25 de alta. Maio, 6,74,75, 1 de alta. Julho, 6,63,75, 0,75 de alta. Setembro, $6 mais 9,75, 0,75 de alta. Base Campinas, lá na B3, sacas em reais, a gente observa que o mercado já sinaliza ali pelo menos uma estabilidade em relação ao fechamento de ontem, que foi negativo. Março, R$ 88,82, estável, 0,02% de queda. Maio, R$ 89,45, 0,34. Julho, R$ 86,76, 0,15 de alta. No setembro, milho, R$ 86,61 a saca, 0,10% de alta. E esse mercado do milho, potencial do Brasil para as exportações, o que ele vai exportar, de alguma forma vai fazer com que aumente em algum momento, lógico, os custos para o produtor de proteínas, né? Esse equilíbrio que sempre busca, né? Aquele que consome daquele que produz, o agricultor daquele que é o pecuarista que produz proteína, né? Qual o equilíbrio nesse sentido? Será que a gente vai ter uma redução na pressão em função de uma safra grande, esses preços praticados hoje? Braga, quando a gente fala do milho, eu vou fazer um comentário a respeito do cenário na Argentina, para não parecer que a coisa lá está muito boa, né? A gente está com um nível de lavouras em condições ruins ou muito ruins acima do mesmo período do ano passado. O que aconteceu foi que nas 2 últimas semanas houve uma ligeira melhoria nas semanas, né? Já esteve pior e melhorou um pouco, mas a gente ainda tem um cenário muito crítico, muito, muito preocupante. E isso, inclusive, tem influenciado essa precificação em Chicago, o cenário todo global aí dos preços do milho. Pensando agora ao longo dos próximos meses, a gente tem essa atenção voltada para o nível das exportações, que a China comprou muito no primeiro mês de compra, primeiro mês completo no ano passado, comprou mais de 1 milhão de toneladas. A gente só tinha vendido mais de 1 milhão de toneladas em 15 ocasiões na história. E mais de 1 milhão para um país, né?
E agora as atenções se voltam para a colheita, que tem essa quebra provável lá no Rio Grande do Sul. E depois, outro ponto que tem chamado a atenção e que tem que ficar muito no radar de quem vai precisar de milho ou não, é a questão do plantio da safrinha, que o plantio da safrinha está começando a atrasar em diversas regiões. Começando a atrasar não, ele já está atrasado, mas vamos dizer, a gente ainda tem um horizonte aí dentro da janela que ainda dá para correr atrás do prejuízo. Mas à medida que essa janela vai se fechando, a gente fica com milho plantado num período de maior risco climático. A safrinha já é uma época, uma safra de risco, né, climático, mas quando a gente trabalha com uma janela mais apertada, isso piora, isso deixa ainda mais dúvida para grande parcela da projeção de milho para 2023. Então, quando a gente fala do ciclo 2022-2023, esperando estoques finais enxutos, esperando um equilíbrio tímido ali, de não tanta disponibilidade, isso é considerando uma boa safra de inverno, que ainda está toda para evoluir, né? Um pouco está plantada, mas toda ela para ser acompanhada. Então, qualquer ajuste negativo nessa produção de inverno, ou ajuste positivo nas exportações, que possivelmente ocorre, a gente tem uma diminuição aí nos estoques finais e deixa um cenário ainda mais enxuto, mais apertado para quem vai precisar de milho. Tá e, certo. Claro, o câmbio modulando tudo isso, né? A depender de políticas fiscais e até de sinalização também. Quando a gente fala de inflação, qualquer sinalização influencia a inflação. Então, não é só o que é feito em juros, é o que é falado no jornal e na politicagem. Tá certo. Alguma consideração a mais? Um destaque, né, que você queira comentar conosco que eu não abordei? Eu acho que é isso. Eu acho que o cenário para a semana que vem não é de expectativa voltando para o boi, né? De movimentações fortes, mas eu diria que a cara do mercado está mais para um mercado firme, sim, possivelmente algum ajuste positivo. Tá bom. Sextou, Iberville. Muito obrigado. Bom descanso, aproveite a presença da sua família, descanse esse final de semana. Segunda-feira a gente está de volta. Obrigado. Obrigado, Braga. Obrigado a todos. Um abraço. Bom final de semana para todos nós. Para todos nós. Vamos aproveitar, vamos às outras proteínas, vamos lá para suínos, aves e também o mercado de leite. A primeira tela que a gente vai colocar é o mercado de leite, Gleidson. Vamos dar uma olhadinha como é que ficaram as cotações do mercado de leite. Está São Paulo, aliás, considerando pelo Rio Grande do Sul, R$ 2,24, aliás, R$ 2,45 litro. Santa Catarina, R$ 2,49. Paraná, R$ 2,59. São Paulo, R$ 2,57, a média do litro captado em finalzinho de dezembro, pago agora em janeiro, né? Minas Gerais, R$ 2,51. Goiás, R$ 2,69, a média. A próxima tela mostra exatamente as outras praças da Bahia, R$ 2,46, média Brasil, R$ 2,52, Rio de Janeiro, R$ 2,43 o litro, Espírito Santo, R$ 2,42, Rio Grande do Sul, R$ 2,45 e Santa Catarina, R$ 2,51 por litro, segundo o CPE-Exalc. Temos também suínos. Vamos lá, as cotações dos suínos segundo o CPE. Suíno vivo, em Minas Gerais, R$ 7,32, alta de 2,23%. Paraná, R$ 6,36 o quilo do vivo, 0,32 de alta. Estável no Rio Grande do Sul, a 6,37. Santa Catarina, 6,50, alta de 2,20. São Paulo, 6,75 o quilo do animal vivo estável, segundo o CPE. Vamos lá também para as aves. Vamos às negociações com o mercado de aves. O frango congelado, São Paulo, 6,56. Essa cotação do frango congelado, R$ 6,56 o quilo. Não houve variação. Resfriado, R$ 6,61 também o quilo, segundo o CPE. São 16 horas 29 minutos, um breve intervalo. Na sequência, a gente volta com Maurício Bellinello comentando o mercado de commodities ao longo dessa semana. Até já! Você está assistindo Tempo e Dinheiro.
Você quer maior enraizamento e nodulação para suas lavouras? Solo descompactado e com mais fertilidade? Com o fertilizante orgânico Lotus Premium SH24 você consegue. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Você já conhece os hortifruti-tratores da LS Tractor? Eles têm diferenciais técnicos para o melhor do cultivo de hortifruti, com benefícios como economia de combustível e melhor relação de velocidade e força, mais agilidade para o seu trator, construção de canteiros mais altos, porte ideal para operar em áreas restritas e cabine pressurizada e climatizada de fábrica. Hortifruticultor, esse LS Tractor foi feito para você. São 16 horas mais 31 minutos, de volta com essa segunda edição do Tempo e Dinheiro, SA Saiba Antes. Nós vamos agora saber do mercado de commodities, nós vamos à participação do Maurício Berinello, que já está conosco. Maurício Berinello, boa tarde para você, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Braga, boa tarde a todos, toda a audiência do Tempo e Dinheiro. O Gleidson está perguntando, não, mas não tem a vinheta do Maurício, né? Tem uma vinheta do Maurício, sim. Eu que chamei hoje para não atropelar, não perder muito tempo, não, porque a gente tem que ir direto nas informações. Destaque de hoje no mercado de commodities, nós temos aí praticamente só o milho subindo na Bolsa de Chicago. Isso. Aliás, Gleidson, coloca rapidinho a tela em tempo real o que está acontecendo no mercado internacional, para que a gente possa contextualizar e conversar exatamente com o Maurício no mercado, com alguns destaques, né? A soja apresenta ligeira queda, 0,03, 15 dólares 32,50. Milho sobe a 6,7710. O trigo, 7 dólares 56,90, recua. Café, 173,63, 2,40 de queda. Açúcar, a 21,30. Algodão, a 85,32. Petróleo, aos 73 dólares 39, cai 3,28%. Bom, diante desse mercado, praticamente a primeira semana do mês de fevereiro, qual destaque, além da soja se manter acima dos 15 dólares por bushel, você traz para a gente aqui? Bom, nós temos hoje um dia relativamente estressado no mercado como um todo, mercado de valores, né? As ações nos Estados Unidos caindo bastante hoje até. Então o mercado como um todo está em queda, ouro em queda fortíssima para ele, a prata caindo muito, né? Mas nas commodities agrícolas hoje, o que eu chamo de destaque negativo é o trigo, né? O trigo que primeiro está enroscado nessa faixa dos 7 dólares e 50 aí, vai fazer, vou até para não falar bobagem aqui, eu vou falar. Ele está enroscado aí, vai fazer 3 meses já nessa faixa de 7,50 e na verdade é um preço que remonta a julho do ano passado, né? Que literalmente não sai. E eu estou esperançoso há alguns meses que ele ia recuperar essa alta, buscando talvez de volta os 8,80, 9 dólares. E hoje, quando ele estava prestes a romper, Braga, entrou o maior volume já negociado no contrato maio de trigo, desde que o contrato maio de trigo abriu para negociações e entrou na venda. E isso significa que os fundos realmente estão presentes e, ao que me indica, realmente pesou a situação para o trigo momentaneamente, até porque, como o nosso querido especialista, o Alexandre Debaco, sempre traz, né? Os russos estão vindo mesmo com muito trigo para o mercado, o que me parece que é realmente uma situação difícil para o trigo nesse momento se sustentar acima dos 7 dólares e 50. Então eu acho que isso é um destaque negativo no sentido da projeção para o produtor de trigo do Rio Grande, por exemplo. Bom, um balde d'água fria, você diria, nesse momento? Eu acho, né? Eu estava literalmente esperançoso. Não esperançoso que iríamos voltar aos 10 dólares, porque eu acho que aquilo ali só aconteceu mesmo por causa da situação da Rússia e na Ucrânia. Mas pelo menos para casa dos 8 dólares, ali 8,50, eu achava que existia uma hipótese forte. Não que isso agora não seja ainda uma possibilidade, mas é importante lembrar que o trigo tem uma sazonalidade um pouco diferente. O trigo tem sazonalidade de queda de agora, fevereiro até junho, mais ou menos, né? Então, já não conseguiu subir durante a sazonalidade de alta. Achei que estava aí até um resquício de movimento. Então, agora, pelo menos na minha opinião, sem fatos novos surgindo à frente, eu acho que o trigo volta a ficar pressionado nas próximas semanas e meses.
E não é uma boa notícia, como você mesmo disse, o produtor brasileiro está avançando, inclusive, no cultivo do trigo de qualidade em várias regiões do país e, é lógico, se tornar aí autossuficiente, até, quem sabe, exportador de trigo. Não é uma boa notícia, sem dúvida, para o mercado nesse sentido. Agora, outra atenção que a gente tem, e uma certa atenção, é com relação a essa soja, né? Permanece acima dos $15, mas o mercado acompanha essa oscilação do dólar, por outro lado. Isso. O mercado está tenso para a soja, como é que você avalia? A soja mesmo, o bushel, né? Me parece mesmo que essa situação dos $15 aí tá meio que posta para nossa safra, né, Braga? Já estamos em fevereiro, já tem muita gente colhendo já, né? Vamos até abril, lembrando que a soja tem sazonalidade de alta, ou seja, a cotação média dos ativos da soja tendem a subir ainda daqui até o final de março, alguma coisa assim, porque a entre safra americana e entre a nossa safra, só que realmente força para a soja está faltando muito, assim, né? Esses 15,20, 15,30 aí já está enroscado nessa faixa desde o final de dezembro. Já vai janeiro, pedaço de fevereiro já enroscado. Então, para mim, esses $15, 15,30 me parece mesmo uma situação posta, né? Pode ser que amanhã alguma coisa mais específica da nossa colheita, algum lugar que está com uma chuva que ninguém esperava de última hora, que deu uma ardida no grão, mas sendo muito sincero, me parece muito improvável. Ah, mas a quebra na Argentina, isso já é uma situação posta também. No Rio Grande do Sul, aquelas áreas com problemas também já é uma situação posta. Então, na minha opinião, para a nossa safra agora aqui, deveremos ficar em torno disso. Agora o dólar mesmo, falei ontem ao vivo com o João, que para mim parecia claramente um fundo naquele ponto perto de R$ 4,95, R$ 5. Não à toa, nesse momento, 5,16 o dólar já. Ele subiu 20 centavos em linha reta entre o início do pregão de ontem e agora, e vai fechar na semana perto da máxima, o que para mim, como eu já tinha comentado ontem para o João, ontem era um bom momento para a gente sinalizar a saída de operações de defesa do dólar, para eventualmente tentar montar novas operações num novo topo que eu acho que vem à frente, e por enquanto a minha perspectiva está mantida, Braga. De um novo tombo para o dólar, é isso? Novo topo, né? A gente está indo agora para um novo movimento de alta que não deve parar hoje, pelo menos não está com a menor pinta. Nós estamos com o pregão já 4,5, vai fechar daqui a pouquinho pregando o dólar e ele está na máxima, acabou de marcar a nova máxima no dia, inclusive aqui, o dólar. Então, para mim, ele tem boas chances por enquanto. De novo, tem o fim de semana, sempre pode acontecer alguma coisa nova aí que chacoalhe o mercado, mas a minha perspectiva por enquanto é que o dólar tem grande chance de ir acima de 5,20, quem sabe 5,25 dentro desse movimento que vai durar ao longo da semana que vem, provavelmente, Braga. Tá certo. Bom, de alguma forma a gente vai acompanhar, né? Lógico que houve um rompimento dos R$ 5, foi momentâneo, depois voltou à casa dos 5 e agora numa trajetória de alta, pelo menos deve se consolidar até a próxima semana. Agora, o que não se contava, né, para poder finalizar e logicamente falar sobre o convite para a turma de introdução ao mercado de commodities, esse petróleo, $73, representa exatamente o quê? $73 mais 31, uma queda de 3,39%. Representa realmente uma recessão ou é movimento técnico, fundos partindo para outras possibilidades? É uma fase de turbulência no petróleo, né, Braga? O ponto mais importante dele são os $70, né? Se ele perdeu o petróleo WTI negociado nos Estados Unidos, se ele perdeu os $70, aí a gente deve buscar 63, alguma coisa assim. Nesse momento, o que ele está denotando, na minha opinião mesmo, é uma clara percepção de queda na demanda, né? Porque a recessão nos Estados Unidos está vindo forte aí, né? Saiu os dados de emprego hoje, por exemplo, até veio um pouco mais otimista, mas aumentou o número de empregos com o pior nível de renda possível, aquelas bases da pirâmide, gente que ganha garçom, né? Gente que trabalha no turismo, não de mão de obra qualificada, que é o que faz a economia de fato girar, e isso sinaliza claramente uma queda na demanda como um todo, e o petróleo, como principal ativo do mundo fora a água, né? Ele realmente está pressionado, especialmente porque os árabes não vão reduzir a produção, já falaram que não vão reduzir, o que pressiona ainda mais porque a oferta fica alta, a demanda está
provavelmente caindo daqui para frente mais ainda, o petróleo fica pressionado, o que para a gente não deixa de ser uma boa notícia, porque cai o preço de diesel, de gasolina, né? Mas isso é importante lembrar que é uma faca de dois legumes, por assim dizer, né? Fica mais barato o nosso custo, mas isso obviamente ataca diretamente a demanda pelos produtos que a gente vende, porque a recessão diminui o poder de compra da população global, né, Braga? Tem isso também. Convite para a 10ª turma de Introdução ao Mercado de Commodities, um curso que você, João Batista, estão promovendo já há um bom tempo, mais de 1.500 alunos praticamente formados, passaram pelas aulas. Como é que está? Tem vaga? Começaram as inscrições? A gente está agora prontinho para começar as inscrições da 10ª turma do curso de Introdução às Opções Agrícolas, esse curso que o João me convidou muito generosamente para construir com ele a 4 mãos, para trazer o agricultor, pequeno, médio, grande, de qualquer lugar do país, não precisa falar inglês, não precisa fazer nada, como é que ele vai aprender os primeiros passos dessas estratégias que vêm mesmo para revolucionar o agro, mas da porteira para fora, na comercialização dos grãos e dos ativos que o agricultor brasileiro produz. Então você vai aprender estratégias de defesa de preços, né, de hedge, defesa do dólar, como é que eu consigo segurar o dólar, mesmo ele tá caindo pra caramba, será que dava para segurar antes? Tudo isso é apresentado, todos os primeiros passos dessas estratégias para você que está me assistindo, né? Linguagem acessível, baratinho, mas você precisa obrigatoriamente, não adianta mandar mensagem no Instagram, porque não é por lá, você tem que mandar uma mensagem de texto para o WhatsApp que está na tela, mandar uma mensagem, ela vai te responder com algumas informações sobre o curso, e na semana que vem, mais tardar na outra, a gente vai abrir as inscrições para você participar com a gente da 10ª turma. Então eu aguardo vocês, já já a gente vai realmente, você vai conseguir revolucionar o seu negócio da porteira para fora, literalmente. 019-98907-8047 é o WhatsApp, a Kátia vai estar lá, não vai responder, não vai atender sua ligação, mas deixa o seu nome e ela vai passar depois as inscrições e, logicamente, orientações para o curso do professor Maurício Bellinello. A quem eu agradeço pela participação, desejo um ótimo final de semana, bom descanso e até segunda, Maurício. Até, Braga. Uma ótima tarde a todos e um ótimo final de semana. Obrigado. Vamos ao mercado do café, Gleidson. Antes das negociações, antes de falarmos sobre o clima, vamos ao café no fechamento de Nova York e também lá na B3. Está aí café negociado com queda, março 173,70, 2,36 de queda, maio 174,20, caiu 219 pontos, julho 173,95, setembro 172,70, 2,15 de queda. As negociações na B3, não está aparecendo, né? Só aparece a variação negativa, mas não aparece os valores em dólares, né? Depois a gente vai precisar ver com o pessoal lá da B3, a tela em tempo real, o que aconteceu com relação às cotações do mercado futuro lá da B3. Vamos agora à previsão do tempo, vamos à prestação de serviços da Serra Catarinense. Nós vamos direto agora, porque o Ronaldo Coutinho deixou um resumão do que vai acontecer com a previsão, do que vai acontecer com o tempo nesse final de semana e na próxima semana. Boa tarde, Ronaldo Coutinho, notícias do tempo, Gleidson. Boa tarde, Sérgio. E vamos ao último boletim da semana. Estamos aqui no nosso canal, o pessoal pode se inscrever no canal do Tempo, já está atualizada aqui a previsão até metade de março, aqui a atualização da laninha, amanhã sábado tem 15 dias. E o Tempo e Dinheiro que a gente faz todo dia de segunda a sexta às 4 e pouco da tarde. Não deixe de se inscrever também no canal do João e dar o like e compartilhar. O nosso também. E aqui com a sonoplastia dos cachorros no fundo. Então estamos aqui para 5 dias, do dia 3 ao dia 7 de fevereiro, nós temos o quê? Um bom volume de chuva aqui no Amazonas, Acre, Rondônia, aqui nessa parte noroeste do Mato Grosso, não dá para descartar alguma chuva na parte sul também. A metade leste do Mato Grosso é que está indicando o quê? Alguma chuva assim mais isolada. Algumas áreas aqui podem começar a facilitar para a colheita, mas não dá para garantir no Mato Grosso que a gente vai ter tanto nos próximos 5 dias quanto nos próximos 10, tipo 3, 4, 5 dias direto sem chuva não. Como ele está indicando volumes razoavelmente de chuva, significa que a chuva vai aparecer.
Torcer para que venha mais à noite ou madrugada que auxiliaria, mas é torcer demais. No Pará também tem chuva, aqui em Roraima, na parte mais ao sul, a parte mais ao norte, pouca. Melhora a chuva aqui no Amapá, Foz do Amazonas, toda aqui a região oeste do Pará. Aqui onde o pessoal também planta e cultiva a soja, aqui nessa parte do Pará também vai ter uma condição boa de chuva praticamente todos os dias. No Tocantins começa a aumentar um pouquinho a chuva, mas ainda não é muito. Aqui ó, começa a avançar, lembra que eu falei? Começaria a avançar a chuva aqui na região norte do Nordeste, então melhora a chuva de hoje até a semana que vem aqui no Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, a Paraíba. Começa a aparecer algumas pancadas de chuva aqui na região do Pernambuco, incluindo o Sertão, o litoral também, algumas pancadas, sol, nuvens de chuva. Ainda continua com aquele VECAM atrapalhando essa região aqui, ó, onde chove menos. No oeste da Bahia, pouca chuva, na divisa com o Piauí também, mas dá uma melhorada aqui na região do Mato Piba. Chove mais no oeste e sul do Goiás, aqui no sul de Minas e Triângulo Mineiro. Pessoal do Café, do Cerrado Mineiro, aqui da Mata Mineira e do sul de Minas, ainda tem hoje, talvez amanhã, uma condição boa para tratamento, mas já começa a aparecer chuva, principalmente, acho que desse sábado à tarde e domingo para frente. Aqui, provavelmente mais no domingo. Essa chuva aqui deve vir mais entre domingo ou segunda-feira. Então, aproveite. Se der condições de fazer tratamento, aproveite, porque depois vai vir uma temporada de chuva de novo. Pode ter algumas chuvas mais fortes na Serra do Rio, aqui também na cidade do Rio, principalmente no fim de semana, devido ao calor. São Paulo aqui, ó, Mato Grosso, sul do Mato Grosso do Sul, esse cantinho de Goiás. São Paulo, norte do Paraná. Essa região aqui vai ter um corredorzinho de umidade com chuva, trovada, pode ter algumas pancadas fortes, principalmente à tarde e noite, não descartando de manhã. Santa Catarina, a chuva fica mais concentrada hoje, no fim de semana diminui, mas ainda pode ter pancadas aqui no litoral. No sul do Brasil, continua com pouca chuva aqui no Rio Grande do Sul, principalmente a metade oeste, e bem pouca chuva aqui nos nossos vizinhos. Quando a gente pega os 10 dias, nós temos o quê? Um volume bom de chuva no Amazonas, toda a região norte. Tu vê que melhora bem aqui, ó, no Elefantinho, Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão, a norte do Tocantins, Pará, Amazonas, Acre, Rondônia. Aqui, ó, na parte centro-oeste do Mato Grosso. Então, toda essa região aqui tem chuva. Isso significa o quê? Não está indicando períodos maiores do que 4 ou 5 dias totalmente sem chuva nessa área aqui onde o pessoal está começando a colher. Então, tem chuva, apesar de abaixo da média, mas tem chuva. Aqui na parte do Nordeste, a gente começa a perceber um aumento gradual de chuva na Bahia. Primeiro na parte norte, na parte oeste, começa a melhorar a chuva aqui no centro-norte de Minas. Aos poucos a umidade vai voltando para a Bahia e aumenta de intensidade nas outras áreas do Nordeste, principalmente aqui, ó, na metade norte do Maranhão, Piauí e Ceará. E aqui também, ó, começa a voltar a ter um corredor de chuva pegando aqui, ó, desde Rondônia, partes do Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Aqui, ó, pode ter chuva bem forte entre o sul de Minas, leste de São Paulo, Serra do Rio e a própria capital, Rio, São Paulo, BH, alguma coisinha aqui também, algumas cidades do Triângulo Mineiro. Essa região aqui, ó, pode ter chuva forte na semana que vem, tem que ficar bem atento. Volta aos poucos a chover também aqui no Espírito Santo. No sul, a chuva vem, aumenta tudo, mas não resolve o problema do Rio Grande do Sul, mas dá um pequeno auxílio. Paraná vai bem, Santa Catarina também, com algumas falhas pontuais. E aqui na Argentina continua com pouca chuva. Agora vamos ver pela anomalia, e dá para ter uma ideia melhor. Aqui o mesmo mapa, anomalia para 15 dias. Olha aqui, ó, que nem eu disse, ó, nessa região aqui, ó, tem uma anomalia até razoavelmente grande. Porém, não é ausência de chuva, é uma diminuição no volume de chuva. Não está indicando mais do que 4, 5 ou 6 dias sem chuva nos 15. Então, para quem está na colheita, começa a melhorar. Para quem tem cultura ou pastagem em andamento, vai também se mantendo. Então, apesar de ser chuva abaixo do normal, tem chuva nessa região. Aqui continua também abaixo da média, bem acima aqui nessa parte do Nordeste. Aqui está acima da média, só que olha o volume. Por exemplo, é bem menos do que aqui, onde chove mais. Só que aqui a média é baixa, está começando a temporada da chuva. E aqui, nessa parte aqui, dá uma redução. Na área do Mato Grosso é bem-vinda para facilitar a colheita. Goiás, Tocantins preocupa um pouquinho, sul do Pará. Aqui forma um pequeno corredorzinho de umidade, pegando principalmente o sul de Goiás, leste do Mato Grosso, São Paulo, sul de Minas. Essa região aqui chove com mais intensidade. E aqui no sul, a chuva é, como de sempre, ruim no Rio Grande do Sul, não muito em Santa Catarina e Paraná. Aí quando a gente pega, e a Argentina continua ruim,
Quando a gente pega os últimos 10 dias, do dia 8 ao dia 17, reduz a anomalia aqui, ou seja, vai entrando umidade nessa área central do país, começa a reduzir, ficando mais perto do normal aqui no Nordeste, aos poucos aquele VECAM vai se desmanchando, e aqui ó, aumenta mais a chuva no sul de Goiás, Minas, Rio e leste de São Paulo. Aqui ó, dá uma diminuída, nessa região aqui, essa diminuída é bem-vinda. Aqui no sul, entre o Mato Grosso do Sul, essa parte aqui é uma diminuição bem-vinda para quê? Facilitar para quem vai entrar em colheita. Aqui no Rio Grande do Sul, o contrário, aumenta um pouquinho a chance de alguma chuva, um pouquinho melhor aqui ou ali, de repente ali entre o dia 8 e 12, entre 10 e 12 de fevereiro, um outro evento de chuva pode ser que traga algum alento, mas vamos ficar com 3 pés atrás. Nessa parte aqui ajuda na colheita, aqui ainda continua ruim. Na Argentina também continua ruim, melhora um pouquinho aqui no Paraguai. E mais chuva aqui na nossa caixa d'água, com maior atenção Rio e sul de Minas. Quando a gente pega aqui na Argentina, nós temos o quê? Ó, nos 5 dias, pouca chuva na área de produção da Argentina, aqui um pouquinho melhor em Buenos Aires, mas na área nobre pouca chuva, Uruguai também pouca chuva. Quando pega os 15 dias, também, ó, melhora um pouco nessa área aqui da Argentina, mas longe do ideal. O Chile nem se fala. No noroeste da Argentina um pouco melhor. Melhora também no Paraguai, o Rio Grande do Sul é razoável e o Uruguai também. Quando a gente compara esse volume de chuva com a anomalia, que a gente vai ter uma ideia. Os últimos dias, seca na Argentina, mas é mais seco o começo, o final, como os primeiros 10 dias de fevereiro são mais secos em relação aos últimos. A Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul e sul do Paraguai, tanto faz o começo ou a primeira quinzena toda de fevereiro, é uma situação bem complicada. Um pouquinho melhor esse canto aqui entre Formosa, Corrientes, Misiones na Argentina, um outro pontinho aqui do noroeste do Rio Grande do Sul, quem sabe alguma sorte de alguma chuva um pouco melhor. Mas, de maneira geral, a safra argentina, a agricultura no Uruguai e no Rio Grande do Sul e sul do Paraguai continua bastante ruim nesse sentido. A chuva faz falta. E a temperatura continua ó, um pouco abaixo do normal aqui, ou seja, por causa da chuva. Aqui diminui a anomalia, aqui fica dentro do padrão, o que é bom, que diminui a chuva, mas não é aqueles dias de calor intenso. Aí o pessoal pergunta, mas aqui em Vitória da Conquista está quente. Isso aqui não é frio, é menos quente. O sol aqui está torrando, aqui em São Joaquim também. Se tu for no sol agora, ele torra. Então, o que está acontecendo? As temperaturas estão abaixo do padrão. Que nem teve um que perguntou no meu canal, quando é que acaba a onda de calor em Florianópolis? Não tem onda de calor em Santa Catarina. Então, a temperatura está dentro do normal, até um pouco mais abaixo, é abafado. Agora, aqui no Rio Grande do Sul, a situação complica. Tanto no primeiro período quanto, ou seja, a primeira quinzena de fevereiro, toda essa região bem acima do normal. Essa área aqui do Rio Grande do Sul continua indicando ali entre terça, quarta e quinta, temperaturas de 38 a 42 graus. Ele diminuiu levemente a duração da onda de calor para a semana que vem. Vamos ver se na rodada de sábado e segunda-feira ele retira mais um pouco. Então essa parte do Rio Grande do Sul aqui vai sofrer bastante com o calor e obviamente a Argentina, Uruguai e sul do Paraguai. Nessas outras áreas não. E olha que interessante, enquanto aqui vai sofrer com calor, essa área aqui vai fazer um pouco de frio. Aqui na Serra Catarinense, na segunda-feira, pode ter mínimas de 4 a 7 graus. Olha o contraste. Vai estar mais fresquinho na parte leste da região sul, quente aqui no centro-oeste do Rio Grande do Sul, e frio aqui em São Paulo, sul de Minas, Rio de Janeiro, vai ter madrugadas frias para a época do ano, ali por segunda, terça e quarta. O pessoal vai até achar estranho, que nem eu venho dizendo, verão ao pé da letra, quem está tendo é essa parte aqui do Rio Grande do Sul, onde estão realmente com azar. Pouca chuva, muito calor, dia e noite. Não está fácil quem está aqui ó, nessa região aqui do Rio Grande, obviamente Uruguai e Argentina e parte do Paraguai. Vamos torcer para que isso daí não dure muito, né? E além do que nós já estamos entrando na reta final do verão. Mais umas 3, 4 semanas já começa a mudar o padrão. Então não deixe de acompanhar o nosso canal, se inscrever, dar o like também no canal do João, se inscrever e voltamos na segunda-feira. Um bom fim de semana a todos, até segunda. Obrigado, Ronaldo Coutinho. Portanto, pouca chuva, muito calor nesta reta final praticamente do verão, segundo Ronaldo Coutinho, principalmente para você, produtor do Rio Grande do Sul. Vamos agora à agricultura sustentável com Frederico Olive. Vamos lá, Gleidson.
todo ano nós temos que ter produto novo, lançamentos novos, porque o agricultor quer colher mais, ele não quer colher mais 50 sacos por hectare, ele quer colher 100, 110, ele quer colher mais, chegar a média de 80 é um sonho, é uma média muito boa, mas ele tem agricultores que colhem, a gente sabe aí, nos concursos de produtividade, acima de 100 sacas. E nós queremos que todos os agricultores tenham acesso a isso. E num ano desse, em que adubo é caro, insumo não está barato, você tem uma cultivar que com o uso de insumos, racionalizando, e essa utilização, você tem um teto produtivo muito alto, isso é um diferencial muito grande. Os lançamentos da FT, os materiais que já são linhas pré-comerciais, então é o que está vindo de novidade para o produtor, grupos de maturidade que são focados aqui especificamente mais para a região sul do Brasil, hoje são os lançamentos que a gente está vendo aqui, que vão de 5.5 até um 6.6, Então são grupos específicos aí pegando todo o Paraná Sul, e o nosso intuito é esse, é trazer materiais novos que agreguem em teto produtivo, com diferencial de sanidade radicular e que possam competir aí dentro das novas tecnologias com o que tem de melhor no mercado. Então essa é a nossa visão hoje com esses novos produtos, e aqui a gente tem um espectro um pouco bacana de mostrar o que a FT está trazendo. Busca no melhoramento sempre trazer materiais que consigam agregar, além de um sistema radicular extremamente agressivo com uma boa sanidade, um material que tenha um PMS elevado, com bastante número de entrenós reprodutivos, com bastante posições florais por nó e com um PMS alto. Esse é o resultado de teto produtivo e que vai agregar um material de sucesso no mercado. Então a FT hoje busca essa condição de materiais que venham a agregar em teto produtivo em cada condição regional e com suas particularidades específicas. Bom, tá aí Frederico Olive com Agricultura Sustentável. Na semana que vem ele está de volta. E para finalizar essa edição do Tempo e Dinheiro, queremos agradecer a tua participação pelo Facebook, que esteve conosco até agora, pela TV Clima Tempo, aliás, pela TV Milagro e também pelos canais oficiais do Tempo e Dinheiro. Nosso muito obrigado mesmo. Continue nos prestigiando, comentando, compartilhando todas as informações para que a gente possa continuar firmes no propósito de informar você e informar a sociedade sobre a produção de alimentos. Vamos só, para poder finalizar, dar uma recapitulada no mercado como um todo, dólar, bolsa e também mercado de commodities agrícolas. Está aí o dólar, depois de oscilar bastante ao longo do dia, está quase fechando a R$ 1,90, aliás, R$ 5,14 mais 55, alta de 1,88%. Esse é o dólar negociado em alta, segundo o Maurício Perinello, para bater aí uma nova máxima na próxima semana. Nova máxima no sentido em relação à abertura das negociações e agora, para bater 5,20, segundo ele. Isso para o dólar. E o AB3, índice Bovespa, vamos lá, ações negociadas em queda de 1,46% aos 108.531 pontos. Hoje foi dia de queda para as commodities, atuação de fundos, liquidação de posições, e o mercado de commodities agrícolas só teve o milho apresentando variação positiva. Está aí, a soja aos $15,32,50, 0,03% de queda. Milho a $6,77,10, 0,46% de alta. Trigo a $7,56,90, caiu. Café em Nova York, 173,63, 2,40% de queda. Açúcar em queda, 21,30. Algodão em Nova York, 85,32, 1,24 de queda. Petróleo, 3,5 de queda, aos $73,19. Ouro a $1.878,50, uma queda de 2,71%. Gleidson Ricardo, muito obrigado pela participação. Davi da Luz, a Karina Botião, Frederico Olive, João Batista Oliver, obrigado pela confiança a todos que estiveram conosco. Nosso muito obrigado. Segunda-feira a gente está de volta. Produtividade e renda em todos os lares e campos desse nosso Brasil. É o desejo do Tempo e Dinheiro, segunda edição. Até segunda!